ela é interessante porque a gente fala que tem fé, mas a fé tem vários graus. Tem pequena fé, uma média fé, uma grande fé, né? Jesus mesmo já falou isso, né? Homens de pouca fé, né? E também, mulher, grande é a tua fé, né? Lembra desses textos? Então, mas a fé ela tem que ser assim, a gente não pode desistir dela. Por isso o tema de hoje é fé que não desiste de perseverar. Baseado no texto de Gênesis capítulo 32, que é uma história referente a Jacó. Jacó, né? Antes de a gente entrar então, vocês podem acompanhar o texto, a narrativa do capítulo 32, nós vamos ver algumas partes dele daqui a pouquinho, mas só como pano de fundo aqui, esse personagem chamado Jacó, o herói da fé, mas assim, pouco mais vilão do que herói, né? Eu penso que não há ninguém que represente tão bem o caráter no nome, como o nome de Jacó. Porque Jacó significa o quê? O enganador. Aquele que engana, aquele que passa para trás. E a vida de Jacó foi marcada por engano. Era um trapaceiro de mão cheia. Ele passou, por exemplo, a rasteira no irmão dele, Esaú. Ele aproveitou a fome de Esaú e ofereceu para o seu irmão um prato de lentilha, em troca dos privilégios que o irmão mais velho possuía numa família. Ele enganou seu pai Isaque, quando o seu pai, muito idoso, cego, foi dar a bênção da primogenitura para Esaú. Jacó se disfarçou do seu irmão e acabou enganando seu pai. O pai perguntou: quem é você, meu filho? Jacó disse: eu sou Esaú. Isaque reforçou a dúvida: é você mesmo, meu filho? E Jacó falou: sou eu sou Esaú. Isso deixou o irmão dele irado. Eles romperam, houve uma ruptura entre Jacó e Esaú, uma ruptura que durou 20 anos. Esses irmãos ficaram 20 anos sem olhar um para a cara do outro. E agora, no capítulo 32 de Gênesis, eles estão prestes a terem um reencontro. E Jacó imagina que Esaú continua o odiando. A última vez que eles conversaram foi quando Esaú jurou Jacó de morte. Por isso que você me fez, eu vou matar você. Está escrito lá. E eles, depois disso, não se viram mais. Agora é a oportunidade deles de olharem um para o outro, e Jacó está, que jeito? Com muito medo. Obviamente, ele está com tanto medo que ele pede que os mensageiros se antecipem para essa conversa que ele vai ter com Esaú. E o relatório, quando eles mandam os mensageiros, é péssimo, né, para Jacó, porque esses mensageiros voltam com a notícia de que ele está com 400 homens junto com ele.
E ele vai encontrar Jacó e junto com o Esaú está com esse batalhão, né? esse monte de pessoas com eles, 400 homens. E na cabeça de Jacó era uma sentença de morte. Por isso que o texto, aí sim, do capítulo 32, versículos 7 e 9, diz assim, capítulo 32, versículos 7 e 9. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Jacó orou, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Interessantemente, aqui é a primeira vez que Jacó ora de fato, no registro bíblico. A primeira vez que ele se coloca diante de Deus é aqui. É quando todos os recursos dele se esgotam e quando agora ele tem que encarar a face carrancuda da morte. E aí, ele ora. E assim, é no vale, meus irmãos, escuro do medo que Jacó vai em busca de Deus. Isso não é diferente comigo. Eu não sou diferente de Jacó, não sei você. Em alguns momentos da nossa vida, é no vale do medo que nós vamos ao encontro de Deus. Não é por acaso assim que muitas vezes Deus não nos protege de nós entrarmos pelos desertos da nossa vida. O que a gente gostaria, na verdade, é de um Deus que fica à porta do deserto para impedir que nós entramos nesse deserto, não é? Mas o nosso Deus, Ele sabe em alguns momentos, né, que é no deserto, é no vale do medo, que nós vamos parar de falar sobre Deus para falar com Deus. É só neste momento. E o que a gente pode pensar é que o nosso Deus, Ele sabe que em alguns momentos é lá neste deserto que as coisas vão acontecer. É no vale do medo. Agora, essa oração aqui de Jacó, conquanto seja uma conversa com Deus, como toda oração, muito impessoal, se vocês analisarem. Vocês devem concordar aqui, olha, é uma oração distante, né? É um Jacó que vai ao encontro de Deus, mas é distante de Deus. Olha o que ele diz: ouve-me, ó Senhor, Deus do meu, no caso do avô, né, do meu pai Abraão, o avô, né, Abraão, e do Isaque, meu pai. Deus do meu avô Abraão, do meu pai Abraão e do meu pai Isaque, né? Mas ele não fala como o seu Deus. É o Deus do meu pai. Então há uma barreira aqui. Por isso, Deus agora vai tratar o coração de Jacó. Versículos 22 a 24. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro, também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Que homem é esse aqui? Que homem misterioso é esse aqui,
que luta com Jacó. Existem várias teorias, várias correntes para tentar explicar quem é esse homem que do nada aparece ali naquele lugar. E no versículo 28, este homem misterioso fala para Jacó: você lutou com Deus. No versículo 30, Jacó diz: eu vi Deus face a face. E o profeta Oséias vai fazer referência a esse texto. Ele afirma, a partir da interpretação dele, desse episódio aqui, que Jacó lutou com Deus. Em outras palavras, que esse homem aqui que aparece é quem? É o próprio Deus, né? Em forma humana. E aí, na linguagem teológica, ele fala de teofania, né? Ou seja, é uma manifestação visível de Deus. Ok? Jacó ficou sozinho com Deus, e eu penso que isso aqui é muito importante para mim e para você, nesta manhã aqui. Né? Porque Deus, Ele espera que ele fique sozinho para encontrá-lo. Então, não tem mais ninguém ali com Jacó. Né? Não tem mais recursos, não tem mais família, ninguém, ele está sozinho. E é agora que Deus vai ao encontro de Jacó. Porque, meus irmãos, é assim, tem coisas que Deus trabalha na gente no lugar onde não há mais ninguém, só você e Deus. Na solitude, no silêncio. Esse é um grande desafio para a nossa geração. Porque nós estamos numa sociedade ruidosa, saturados, com informação, com barulho, com vozes, com conectividades. Distração. Nós estamos desaprendendo a beleza e a necessidade da solitude. Mesmo quando nós estamos sozinhos, nós temos agora o mundo na palma da mão. Que não nos dá sossego. Tem até um autor brasileiro que ele fala sobre isso, que parte da nossa ansiedade se dá por pensamentos acelerados. A nossa mente está acelerada. Acelerada pela quantidade de informações que tem no nosso cérebro, que nós estamos consumindo o tempo todo, todos os dias. A nossa mente não para mais. E eu digo para vocês, uma das disciplinas espirituais mais ameaçadas hoje é o nosso tempo a sós com Deus. O grande problema é que é nesse lugar que Deus realiza os seus trabalhos mais profundos na nossa vida. Não é por menos que Jesus disse aos seus discípulos que a oração que agrada a Deus é aquela que você faz no sossego do seu quarto. Quando não tem ninguém do lado. É no Val de Jaboque,
na solitude, no silêncio. John Stott, o escritor cristão, ele disse o seguinte certa vez: o segredo da vida espiritual é o tempo a sós com Deus. É o tempo a sós com Deus. Sem Ele, toda atividade cristã, por melhor que seja, por mais excelente que seja, se torna ativismo vazio. Porque sem esse tempo a sós com Deus, nós nos tornamos trabalhadores de Deus, mas não adoradores. Deus quer trabalhadores, mas Ele deseja adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Então, não adianta arregaçar as mangas em público, se eu não estou dobrando os meus joelhos em particular. Deus quer trabalhar em você, através de você, mas essa energia, essa força que vem do Espírito Santo, ela é canalizada do seu lugar a sós com Deus. Tivemos uma vigília maravilhosa na quinta-feira agora, gente participando da vigília o dia todo. Uma vigília bem concorrida, por sinal, né? Até a noite, muitas pessoas aqui orando a Deus. Muito bom, que bênção. Então Deus quer trabalhar em você e através de você, canalizando o Espírito Santo dele em você, no meio da sua solitude. Versículo 25, quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. A questão aqui é uma pergunta: Deus não podia vencer Jacó? Quando o homem viu que não podia vencer, Deus não podia vencer Jacó? Como assim, né? Deus não conseguiu vencer Jacó? Na realidade, Deus deixou Jacó vencer. Para que Jacó alcance o quê? Conquiste o quê? Aquilo que Deus queria dar para ele. Porque Deus já havia prometido que iria abençoá-lo. Mas Deus só abençoou depois da batalha que ele teve. Por que eu digo isso? Porque aqui é uma figura de linguagem. Não está dizendo que Deus perdeu a guerra para Jacó. O texto está falando que Deus tocou Jacó e o desestabilizou completamente. Jacó sai mancando, Jacó sai ferido, Jacó sai quebrado dessa luta com Deus, apenas com um toque do Senhor. Mas ele sai quebrantado e ele sai transformado daquele momento. Às vezes, não entendendo por que você está, quem sabe, passando por alguns processos bem dolorosos na sua vida, e Deus não tem feito aparentemente nada para impedir a sua dor. Deus às vezes fere para curar. É como aquele cirurgião que pega o seu bisturi e abre o seu paciente para extrair o mal dele. O corte pode doer, muito assim, dependendo do tamanho e da profundidade, mas esse corte que dói, ao mesmo tempo, cura. Deus é esse médico. É esse médico da nossa alma, que em algumas vezes pode usar de maneira de nos ferir para nos curar. Para extrair de nós o mal. Deus, às vezes, me fere para remover de mim o meu orgulho.
a minha autossuficiência, a minha teimosia, o meu pecado oculto. Eu sei que é doloroso, mas Deus é o pastor do Salmo 23, que não somente usa o cajado para afugentar os predadores para longe do rebanho, mas Ele é o Deus soberano que usa o seu cajado e a sua vara para quebrar, literalmente, para quebrar as pernas das ovelhas que estão se extraviando, porque Ele as ama. Era costume lá, naquele tempo, o pastor ferir a ovelha. Era um costume. Mas uma ovelha deixada é uma ovelha morta. Ele precisa da ovelha. Ele necessita da ovelha. A ovelha é o ganha-pão dele. Então, o que o pastor fazia? Ele a feria, mas ele a tomava em seus braços e a carregava para curá-la. E nesse processo, a ovelha acostumava com o cheiro do pastor, com a voz do pastor. E o relacionamento dessa ovelha com o pastor se tornava um relacionamento forte, de modo que a ovelha não se extraviava mais. Ele é o nosso bom pastor, mas é o pastor que nos fere, mas nos fere para curar. A cura de Jacó fica evidente depois. Veja o versículo 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Aqui ele está sendo curado. Eu falei lá para vocês de Oséias, né, esse texto. Oséias 12, 3 e 4. No ventre Jacó pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Como assim, né? Pediu que o abençoasse. Como que Jacó pode vencer e ao mesmo tempo chorar e pedir e se render? Pedir o favor daquele contra quem ele lutou e venceu. Parece uma coisa, parece um paradoxo. E é isso mesmo, Jacó venceu, sabe por quê? Porque ele se rendeu. Pedir o favor daquele contra quem ele venceu é um paradoxo, e você pode entender assim: vocês conhecem alguém que falou isso? Quem perder a sua vida, achá-la-á. Disse Jesus. Dizendo: Deus, eu me rendo, rendendo todas as áreas da minha vida ao Senhor. Assume, Senhor, o controle de cada compartimento da minha vida. Eu não quero mais controlar. Eu quero que o Senhor governe a minha vida e a minha história. Jacó tinha tudo. Ele enganou as pessoas para ter tudo. E ele alcançou tudo o que queria. Jacó era um homem riquíssimo, com uma família gigante. Mas agora ele quer o favor de Deus. Ele quer a graça de Deus. Qual é a bênção que Jacó quer? Ele não quer a bênção da prosperidade financeira, ele não quer a bênção da ascensão profissional, ele não quer a bênção dos títulos acadêmicos, ele quer a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Quando Jacó disse: eu não vou sair enquanto o Senhor não me abençoar.
o que ele pode, ou o que ele pede, é misericórdia, compaixão, é graça, mais nada. Ele está sendo curado. Versículo 26, não o deixarei ir se você não me abençoar. Jacó tem uma fé que não desiste. Ele não vai desistir agora. E esta é a fé que não desiste, é a fé que persevera. Deus permite que eu e você lutemos em oração. A perseverança em oração é isso. É você lutando com Deus, derramando o coração diante de Deus, para Deus ouvir você e você falar para Deus o que está passando. Deus, eu não vou deixá-lo ir, a não ser que o Senhor me abençoe. Não é você tentando mudar Deus ou os planos de Deus. Porque Deus tem os seus propósitos e os seus planos que são imutáveis. Mas Deus tomou a decisão nos seus propósitos e nos seus decretos, nos seus planos, que Ele vai se mover a partir do seu clamor. E o seu clamor perseverante. Foi o que Jacó fez. Ele foi e lutou com Deus. Ele insistiu, ele perseverou e ele insistiu de novo. Uma fé que não desiste de perseverar. E eu vou garantir uma coisa para vocês. Não é por acaso que a Bíblia fala muito de perseverança na oração. Existem orações que nós fazemos com uma palavra e Deus atende. Mas existem bênçãos que Deus só vai conceder para mim e para você à medida que nós orarmos sem cessar. Com perseverança. Com insistência. Deus determinou isso. Existem coisas que só vão acontecer mediante uma oração perseverante. De busca, de intensidade diante de Deus. Então, persevere na sua oração. Não desista agora. A fé que vence é a fé que não desiste de perseverar. Não desista de orar. Não desista de estar pedindo a Deus. Ore, porque Deus está olhando por você e a resposta, quem sabe, ainda não veio. A palavra para você é: não pare de orar. Não pare de orar. Versículo 27, então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Por que um homem pergunta o nome de Jacó? Por que Deus pergunta o nome para alguém? E aí você lembra o que aconteceu no começo, quando nós falamos, né? 20 anos atrás, Isaac pergunta, no caso para Jacó, que ele pensava que era Esaú, né? É você, meu filho? E Jacó diz: sim, sou eu, Esaú. 2 décadas depois, Deus faz a mesma pergunta. Qual é o seu nome? É a oportunidade de Jacó se redimir. Eu sou Jacó. O que Jacó significa? O enganador. Jacó diz: eu não quero mais enganar. Eu não quero mais trapacear. Eu não quero mais mentir. Eu não quero mais me esconder. Eu sou enganador. É isso que ele está falando para Deus. Não foi só uma resposta. Ele não está dizendo só o nome dele. Ele está confessando o pecado dele. Ele está falando para Deus: eu realmente sou Jacó. Eu sou o enganador. Eu
passo as pessoas para trás. Eu engano as pessoas, eu sou Jacó. E aí tudo muda. Porque Jacó não podia ser assim, transformado sem convicção de pecado. Ninguém pode. Ninguém pode. Não existe conversão, gente. Não existe transformação de vida sem confissão de pecado. Outra coisa que a igreja muitas vezes está perdendo, não se fala mais de arrependimento ou confissão de pecado. João Batista falou de arrependei-vos. Pedro falou arrependei-vos e crede. Paulo falou arrependei-vos e crede. É o que aconteceu com Jacó. Ele abriu a boca para confessar os pecados dele. Bom, seguindo a história aqui, indo para o final aqui, aconteceu o tão temido encontro de Esaú com Jacó no capítulo seguinte. Veja o capítulo 33, versículos de 1 a 4. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele se blindou, que ele estava com muito medo, né? Pouco à frente, pouco atrás, olha, deixa eu ficar aqui cercado. E ele mesmo adiantou-se, prostrou-se em terra. Depois ele foi até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Que coisa linda isto aqui, não é mesmo? Que coisa linda. Um ódio que cresceu durante 20 anos, uma amargura que ficou durante 20 anos, um relacionamento rompido entre irmãos durante 20 anos. Agora esse Esaú corre ao encontro de Jacó. O agarra pelo pescoço, mas não para esganar Jacó, mas para amá-lo, para beijá-lo e dizer, você é meu irmão. Que cena linda. É assim quando Deus entra na vida. O impossível se torna possível. Então, se você está aqui hoje, nesta manhã, com um relacionamento rompido com alguém, às vezes na sua casa mesmo, a reconciliação é possível. Porque não é com você, mas é Deus que faz acontecer. Porque Ele é Deus que reconcilia, é Deus que constrói pontes, que dissolve mágoas antigas, que restabelece, que restaura relacionamento e que derrama perdão. E agora o nome de Jacó foi mudado para Israel. Jacó agora é do Deus de Israel. Agora, para Jacó, Deus não é mais o Deus do seu pai Abraão ou do seu pai Isaque. Agora Ele é o meu Deus. O Deus que poderia ter me destruído, me poupou. E Ele está grato por isso. Séculos depois, não é mais uma teofania, mas agora não é a figura de Deus sendo mostrada através de um homem, mas agora é a própria encarnação de Deus. Deus se fez homem. Não só Jacó, mas a humanidade inteira pôde ver Deus. Mas dessa vez um Deus que não fere a coxa de Jacó, mas é um Deus que se fere para salvar a você e para salvar a mim. Um Deus que, diferentemente de Jacó, Jesus não foi poupado. O Pai não poupou o seu próprio Filho, para que eu e você fôssemos poupados. E aí você me pergunta, poupados do quê? Poupados da ira de Deus,
da justiça de Deus, porque para ele ser Deus, ele não pode compactuar com o pecado. Ele não pode relevar o pecado. Nós nunca confiaríamos num juiz que absolve criminoso, assassino, ladrão, pedófilo, por sua própria vontade. Que juiz é esse? É injusto. E às vezes, as pessoas questionam a justiça de Deus e o juízo de Deus. Deus é justo e não pode compactuar com o erro. E como que ele resolve esse problema? Unindo o Calvário à sua justiça e à sua misericórdia. A sua ira e o seu amor. Em Jesus é onde esses atributos de Deus se unem. Deus derrama juízo em seu Filho Jesus, para poupar você, para poupar a mim, de ser punido pela mão santa e pura do Deus Todo-Poderoso. E fez isto por amor, a você e a mim. Então, o apelo fica aqui. Venha como você está, deixe-se transformar hoje, pelo amor e pela graça perdoadora do nosso Deus, que não poupou nada, nada, absolutamente, por nos amar. Acho que eu vou levar a eternidade inteira para entender esse amor de Deus. Não compreendo até agora, mas Ele me amou e amou você. Era para eu estar naquela cruz e não Ele. Mas por causa da cruz, eu tenho hoje, e você tem hoje, a possibilidade da vida eterna. Então assim, primeiro, se você é como eu, que tem dificuldade de enxergar o amor de Deus, olhando para suas feridas, eu convido você a olhar para o Calvário hoje, porque lá Deus se feriu para nos curar. Segundo, você pode estar ferido hoje, você pode ter sido tocado por Deus e estar mancando como Jacó. Você está sozinho e sem saída, emocionalmente esgotado, espiritualmente frio, destruído, quebrado. Como Jacó, lute com Deus em oração, persevere em oração. Terceiro, por fim, você que já teve um encontro com Deus, face a face. Eu estou falando aqui metaforicamente, tá? Ou simbolicamente, vamos dizer assim. Você que já conhece é uma pergunta. Você já conhece o seu Deus? Não o Deus do seu tio, da sua tia, da sua mãe, do seu avô. O seu Deus. A minha pergunta é, você já conhece Deus? Não de ouvir falar, não de vê-lo, senti-lo, mas de caminhar com Ele todos os dias. Hoje pode ser aqui nesta manhã que você possa ou passe a chamá-lo de meu Deus. Primeiro passo, confesse os seus pecados e os seus erros diante dele. Dizer para Deus, Deus, eu sou Jacó, eu sou o impostor, meu coração é mau, eu penso coisas más. Eu falo coisas más. Eu preciso da graça e do perdão do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai mudar você. E vai te dar um novo nome. Vai te dar uma nova identidade. Você não vai ser mais Jacó. Você vai se tornar um filho e uma filha amada de Deus. E Ele vai escrever na sua vida uma nova história. E você vai começar a chamá-lo de meu Deus e meu Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém.